Olá, meu nome é Patrícia, esse aqui é o Estante Clássica. Se você é novo por aqui ou se você já conhece o canal, seja muito bem-vindo. Feliz Ano Novo! Como é que foram as festas de fim de ano? Por aqui foi tudo muito bom. Passei com a família, comi bastante. Eu adoro Natal, adoro festa de fim de ano, então foi tudo bem legal. Tá muito calor, eu não sei o que eu faço, tá? Sentindo muito calor, mas estou aqui gravando pra vocês, arrumei um tempo agora nesse início de ano, tem algumas semanas que eu não posto vídeo, porque a correria, né? Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Inclusive, vocês vão ver aqui que agora eu voltei com o meu fundo aqui, com um cenário, podemos assim dizer. Então eu voltei aqui com a minha estante. Eu me mudei, eu fiquei vários meses aí com os livros no chão do meu escritório. E aí agora a gente conseguiu comprar as nossas estantes. Então voltei com o meu cenário aqui de fundo. Tem alguns espaços aqui, porque eu tirei alguns livros, inclusive para mostrar aqui para vocês. Vim aqui hoje fazer esse vídeo para falar das minhas leituras de 2026, né, do que eu quero ler nesse ano de 2026. Não fiz vídeo com as leituras do ano passado, o que eu li em 2025, ou melhores ou piores, e acho que talvez eu não vá fazer, porque já entramos no ano e como eu fiz um vídeo no meio não, quase no final do ano, fazendo uma atualização do que eu já tinha lido e do que eu estava lendo, eu acho que tem pouco tempo. Eu acho que eu postei esse vídeo de atualizações de leituras talvez em outubro ou novembro, não lembro, vou deixar linkado aqui em cima. E então eu acho que não tem muito sentido trazer um outro vídeo para falar das leituras. Tô pensando, talvez eu não faça. Mas ainda tem alguns vídeos que eu quero fazer, de umas leituras aí de final de ano. Eu já gravei o vídeo que eu falo do Stoner, que deve sair depois desse vídeo aqui. E tem mais dois livros, eu li um livro do Thomas Pynchon, que eu comentei no meu vídeo de, acho que foi atualizações de leitura, né? Que talvez eu fosse começar a ler Pynchon pelo Vício Inerente. Mas eu não comecei pelo Vício Inerente. Comecei por outro livro. Qual? Quando sair o vídeo eu conto. E também teve a minha última leitura do ano, que foi o Cama de Gato, do Kurt Vonnegut. Também quero fazer um vídeo falando sobre esse livro. Ao todo, no ano de 2025, eu li 18 livros. E acho que a maioria deles tem vídeo aqui no canal, a maioria, talvez, não sei dizer. Mas vários deles têm vídeo aqui. E alguns que não tem, eu realmente ou não quis falar nada sobre o livro não foi lá muito bom. Eu trago o vídeo dos livros que eu acho mais interessantes, assim, que eu gosto mais. Nesse ano de 2026, eu acho que eu vou fazer algo diferente, tá? Então, nesse vídeo não é uma lista do que eu vou ler em 2026. Eu fiz uma lista no ano passado, que eu coloquei, eu acho que 12 ou 13 livros, mas dessa lista eu só li 6. Então, esse ano eu resolvi que não vou fazer uma lista, e aí eu vou pegando o livro que eu tiver mais vontade de ler, né? Chego na minha estante aqui e decido, gente, meu Deus, tá muito calor, estou derretendo. Bom, eu resolvi que eu vou chegar na estante, pegar um livro que eu tiver com muita vontade de ler, até para ler as coisas que eu tenho aqui na minha estante, ao invés de ficar comprando mais livros, né? Mas também eu quero ler alguns livros mais grossos esse ano. Tem alguns livros bem grandes na minha estante, como por exemplo aqui, O Homem Sem Qualidades, que é gigantesco, né? Então eu quero ler alguns livros maiores esse ano, e então eu resolvi que eu não ia fazer uma lista. Então o que eu resolvi fazer nesse vídeo aqui? Eu trouxe alguns livros que eu tenho vontade de ler, que são os livros que estão mais assim na minha cabeça. Agora aqui no momento eu parei na frente da minha estante e falei assim, o que eu acho que eu tô com vontade de ler, né? E eu trouxe para mostrar
Mas não é uma lista do que eu vou ler, então eu não vou ficar presa a isso aqui. É só o que tá pela minha cabeça. Então eu vou começar aqui com os livros mais finos, depois a gente vai indo para os gigantescos. O primeiro que eu tenho aqui em cima é o Em Agosto Nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques. Porque eu conheci o Gabriel Garcia Marques em 2022 e de lá pra cá eu tenho lido um livro dele por ano. Então, olhando aqui na minha estante, que tem uma seção Garcia Marques, né? Aqui embaixo estão os de ficção. Eu resolvi pegar esse que é o mais recente, que saiu depois da morte do autor. E é um livro não terminado, né, se não me engano, não lapidado, vamos assim dizer, né? E eu fiquei curiosa. Meu marido já leu. É bem fininho, bem pequenininho. A diagramação dos livros do Gabriel Garcia Marques é bem boa, né? Ela vem bem assim no meio da página, então é rapidinho. Então eu coloquei aqui. Inclusive, eu esqueci de comentar, eu já comecei a ler, né, esse ano. Eu comecei a ler no primeiro dia de 2026 um Domenico Starnone que está aqui, que agora eu não lembro como se pronuncia o nome. Eu vi numa entrevista do Domenico, ele falando, mas agora eu não lembro se é Via Gemito, algo assim. E é um livro mais grossinho, ó. Já marquei aqui algumas coisas. É o mais grossinho, pelo menos que tem aqui no Brasil, que eu ganhei de presente de Natal. Meu marido me deu de presente, esse aqui foi publicado recentemente. Então eu tenho todos os do Domênico que são publicados aqui no Brasil. Eles estão aqui, atrás de mim. E aí eu resolvi ler isso daqui, que tem várias coisas aqui autobiográficas. Depois, quando eu faço um vídeo, eu falo sobre ele. Ele tem aí 450 páginas, então ele é bem mais grossinho comparado aos livros que ele escreve. E eu já vou no 210. Então eu já comecei a ler aqui, já tem a minha primeira leitura do ano. Quando eu fizer um vídeo sobre ele, eu falo o que eu tô achando dessa leitura. Mas voltando aqui, então eu tenho esse Garcia Marques, Em Agosto Nos Vemos. Tem um livro aqui que eu comecei a ler, que eu tentei ler em 2020 e eu não gostei, eu abandonei, acho que logo no início. E esse ano talvez eu leia, eu tava olhando aqui na prateleira, que é um clássico, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu lembro que na época eu comecei a ler ele no início da pandemia, né? Mas eu não curti tanto. Mas eu era uma pessoa, né, em 2020 eu era uma pessoa que tinha um gosto literário completamente diferente que eu tenho hoje, então eu quero ver o que eu vou achar dessa leitura agora. Se vocês estiverem escutando um barulhinho, o meu cachorro ele tá deitado aqui perto e aí ele fica lambendo as patas, então às vezes dá pra ouvir no fundo do vídeo. Continuando aqui, um autor pós-moderno, americano, que o meu marido já leu. A gente tem aqui 3 livros dele, eu resolvi pegar um que não é o mais fino da estante, também não é o mais grosso que a gente tem aqui, que é o Ruído Branco, do Dom DeLillo. O marido já leu aqui, tá cheio de marcação. Ele falou que a história é interessante. Em alguns momentos ele não gostou muito por causa de coisas específicas, mas eu não vou comentar aqui. Mas eu quero conhecer o autor, então eu resolvi que eu vou começar por esse livro aqui. Eu não sei nada sobre a história, quase nada, mas tá aqui. Depois eu tenho um outro Paul Auster. Eu li Paul Auster no ano passado, que foi o Sunset Park. Eu fiz vídeo, vou deixar linkado aqui em cima. E eu gostei bastante de Sunset Park. E aqui em casa a gente tem a trilogia de Nova York, que eu acho que é um dos mais famosos, junto com o 4321, que tá lá em cima, não vai dar pra vocês verem. São esses os livros do Paul. Tem um outro aqui também, Timbuktu, né? São esses os livros do Paul Auster que a gente tem aqui. Eu resolvi pegar a trilogia de Nova York. Tá dizendo que são 3 histórias, compõem a trilogia de Nova York.
Foster revitaliza a literatura policial ao associar a investigação de um mistério a indagações sobre os limites da identidade e a natureza da arte. Então, está aqui. Fiquei interessada. Talvez eu leia esse autor esse ano. Um outro autor que eu gosto bastante, que foi aí a minha última leitura de 2025, é o Kurt Vonnegut. A gente também tem uma quantidade de livros aqui grandinho do Vonnegut, tá aqui em cima. Dá pra ver? E eu resolvi, eu acho que eu vou ler o Piano Mecânico, que é o primeiro livro dele, se eu não me engano. Ele é grossinho, mas a diagramação aqui da intrínseca, ela é bem ok, assim, né? As palavras são grandes, então acho que eu vou ler o Piano Mecânico, porque a gente tem aqui também Galápagos, que eu não li ainda, Café da Manhã dos Campeões eu não li ainda, mas o Café da Manhã dos Campeões eu sei que é bem experimental, então eu não sei se eu vou ler agora. O Galápagos é novinho, né? Acabou de sair pela Aleph. Não sei, acho que talvez o Piano Mecânico. Vontade de ler um Vonnegut esse ano. Eu acho que desde que eu conheci o Vonnegut também, que foi em 2023, talvez, eu tenho lido um livro dele por ano, se eu não me engano. Então, tá aí. Depois de ter lido um Pynchon, que eu ainda não vou falar qual que é, eu quero ler um outro dele esse ano. E aí talvez eu vá ler O Último Grito. Eu amo essa capa, olha essa capa. Acho linda. Belíssima, belíssima. O meu marido leu no ano passado e ele gostou muito da história, ele achou bem bonita, ele gostou muito da personagem. Então eu fiquei muito interessada também por algumas outras coisas que ele conta, assim, na história. E resolvi, que eu acho que eu vou ler esse daqui esse ano, né? Tem mais de 500 páginas, quase 600 páginas, então é um calhamacinho. Aqui, inclusive, a gente já tá entrando nos calhamacinhos que eu tenho vontade de ler. Um outro calhamacinho aqui que eu quero ler é A Inquilina de Widderfell Hall, da Anne Brontë, porque eu já li, tá meio amassado, ai, meu livro tá amassado, não acredito. Bom, porque eu já li O Morro dos Anos Vivantes, da Emily, e eu li o Jane Eyre da Charlotte, então agora eu quero ler a outra irmã Brontë que tá faltando. Então eu tenho aqui A Inquilina de Widderfell Hall, que também é um calhamaçozinho. Ele tem aqui nessa edição a história em si, tem mais de 600 páginas, então é bem grossinho. Apesar de que aqui no início tem introdução, né? Essa edição da Penguin, ela costuma trazer textos. Então o livro em si, ele começa na página 47. Então, mas ainda tem mais de 500 páginas, se a gente for pensar dessa forma. Um outro autor que eu quero conhecer, que eu não li nada ainda, e a gente tem 2 livros aqui na estante, mas o outro livro que a gente tem é imenso, é o Victor Hugo. A gente tem Os Miseráveis aqui em cima, gigantesco. Então eu acho que eu vou começar o Victor Hugo pelo Corcunda de Notre Dame, que também é um livro bem grossinho. Ele tem aqui mais de 600 páginas, mas eu quero muito conhecer. Eu adorava a animação, né, da Disney. Eu acho que a galera aí da minha época deve ter assistido, passava também na televisão, passava na sessão da tarde, eu gostava muito. Vi também o filme antigo, que ele é em preto e branco. Se eu achar a capa, eu coloco aqui. Que eu assisti com meu marido, acho que foi no ano passado, se eu não me engano. Achei muito bom também, muito bom. Então, agora eu quero ler essa história. Outro calhamaço, um outro autor aqui que eu gosto, que eu já li 2 livros dele, dois livros dele. E aí agora eu quero ler esse daqui que eu comprei também no sebo. A gente tinha uma versão bem mais antiga aqui, e eu achei essa versão dessas capinhas
mais novas, só que ele é um livro gigantesco. Mas a diagramação também é bem boa, que é o Hemingway. Aqui eu tenho As Ilhas da Corrente. Então parece bem interessante. É um livro bem grande também, com mais de 600 páginas, mas é uma leitura que eu acho que eu quero fazer esse ano, porque eu quero ler algo do Hemingway. Outro autor que eu li um livro e eu tenho vontade de ler outras coisas é o Pamuk. E eu tenho esse livro aqui, O Museu da Inocência. E eu tenho vontade de ler esse livro porque ele parece é uma história de uma família. Parece aquela coisa, um romanção assim. E eu fiquei bem interessada. Também tem mais de 500 páginas. Então, mais um livro bem grosso. Esse aqui, inclusive, é um livro bem grande. Então, é bastante texto numa página, né? É a Companhia das Letras? É a Companhia das Letras. Está aqui. Um livro que eu já comecei a ler há alguns anos. Acho que eu li até a metade, eu parei, mas eu tenho vontade de terminar de ler. É o Pachinko, da Min Jin Lee. Eu lembro de gostar bastante da história quando eu estava lendo a história dessa família, né, principalmente da Sundja, que é essa matriarca, e você vai acompanhando gerações dessa família, o quanto a Sundja ela também é importante. Mostra ela pequena, depois ela já casada, depois ela sendo vó. É um romance histórico muito bom, então fala muito sobre o domínio do Japão na Coreia. E eu achei bem interessante. E eu quero terminar essa história. Eu gosto também da série, virou série na Apple TV. Eu gosto bastante. O último que eu peguei aqui é um autor também que eu quero conhecer, que é o Proust. Então eu peguei aqui só para mostrar o primeiro volume aqui do Em Busca do Tempo Perdido. E a minha ideia é ler o primeiro livro, né, a primeira história, aqui no Caminho de Swan. A minha ideia é ler esse primeiro nesse ano para conhecer o Proust. Eu até tenho aqui o Jean Santo, eu acho que é assim que fala o nome, né? Então eu poderia até conhecer o Proust começando por essa história, mas eu sei que ele é um livro inacabado. Então eu não sei ainda, eu vou pensar aí durante o ano, quando resolver que eu vou ler Proust, se eu vou começar pelo Jean Santo ou se eu vou realmente começar lendo a primeira história, assim, o primeiro livro, acho que pode ser chamado, né? Aqui do volume 1 do Em Busca do Tempo Perdido. Então esses foram os livros que eu peguei, que eu tenho vontade de ler aqui na minha estante. Tem outros livros também que eu tenho vontade. Então eu tenho aqui A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Tem o Ulisses, do James Joyce. Mas que são livros bem, bem grandes também, né? Mas eu não sei, tem o Ana Karenina. Gente, tem o Ana Karenina aqui, que eu também já comecei a ler uma vez essa edição aqui. Tem até várias marcações aqui, eu li um bocado. Não lembro até onde eu tava gostando bastante. Mas talvez eu faça essa leitura esse ano, não sei. A questão é que nesse ano de 2026 eu tô com uma tendência a querer ler os livros mais grossos da minha estante. Caso eu vá fazer isso, eu vou mudar um pouco aqui a forma como eu faço os vídeos pro canal, porque eu sempre faço a resenha, né? E caso eu vá ler um livro muito grosso, eu vou demorar para ler, né? A ideia é que eu vou demorar mais para ler. Então, para eu não sumir do canal, só aparecer aqui quando eu terminar o livro depois de 2 meses, eu estou pensando em fazer vídeos como se fossem vlogs de leitura, né? Não chega a ser um vlog de leitura, mas fazer um vídeo em que eu ligue a câmera no meio da minha semana para falar e comentando a leitura do livro. Então fazer esses vídeos comentando enquanto eu estou lendo e depois quando eu terminar o livro eu faço um vídeo da resenha
mesmo do livro. Comenta aqui o que vocês acham dessa ideia, se vocês acham interessante, para realmente eu não sumir do canal, porque eu quero tentar fazer ter uma consistência de postar toda semana. Comenta aqui embaixo o que você está pensando em ler esse ano, eu vou gostar de saber e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!